Bom dia, pessoal, que a paz do Senhor esteja entre nós. Eu falei no vídeo anterior, hoje vai ser um vídeo curtinho. A paz do Senhor que excede todo o entendimento esteja entre nós. Eu falei no vídeo anterior que o Senhor sonda os nossos corações. E a palavra de Deus diz que quando buscar o Senhor, Deus de todo o coração, ele se voltará para nós, né? Ele atenderá, ele ouvirá a nossa voz, né? Então, aqui na palavra de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, podemos ler até do 13. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aqui ele fala Espírito do Senhor, Espírito Santo do Senhor, né? Então, no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então aqui fala assim, né, que nós somos, quando esse véu, quando nós buscamos de todo o coração e de todo o nosso entendimento a Deus, ele não recusa, e ele diz também na palavra dele que não leva em conta o tempo da nossa ignorância a respeito das coisas de Deus. Então essa palavra, né, que o véu é tirado, vê que aqui ele diz assim, ó, que o véu é coberto no coração deles. Imagina que Deus sonda tanto nossos corações, se tem um coração mau, se tem um coração bom. Tem uma palavra que diz, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se teu olho for mau, né? Porque o olho é a parte que expressa o que o teu coração sente, o que o teu coração... Porque Deus sonda os corações, né? Mas o que acontece? No mundo espiritual, se o teu coração é mau, se tu não tem um coração bom, um coração reto, um coração que busca o seu irmão, que busca edificar, o coração bom, ele não busca proveito próprio. Ele busca o proveito de todos os irmãos que estejam em união, né? Não aquele coração mau que deseja um cargo. Porque aqui mesmo ele diz assim, ó, porque nós estamos para servir. Porque Jesus veio servir. Ele que era Deus, ele veio servir. Então nós somos parte de Cristo, mas somos parte de Cristo quando nós amamos o nosso irmão. Então se nós não temos esse amor, nós procuramos chegar a Deus com um coração, né, sincero, para que nós venhamos a ter esse coração bom, né? Porque a verdade... Nem todos têm o conhecimento da verdade, mas se nós não estamos tendo esse conhecimento da verdade, a verdade que liberta, como diz aqui nesse capítulo, que vocês podem reler de novo,
né? 2 Coríntios 3:2, você pode ler todo o capítulo 3, todo o capítulo 4. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela edifica e não acrescenta dor, né? Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar das coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são retas, elas são verdadeiras, elas nos dá liberdade, como fala aqui, né? Ela nos dá liberdade e nos tira o véu que nós temos todo dia. Nós temos um véu no nosso rosto. Aqui fala no capítulo 4, versículo 3 de 2 Coríntios, fala, mas o evangelho está encoberto para os que se perdem, né? Porque o Deus deste século cegou o entendimento. Qual é o Deus desse século? É o mal, né? O mal é um espírito. Ele cega o entendimento para que não venha conhecimento da verdade, né? Porque a verdade, conforme diz a palavra de Deus, nós sempre temos que levar em conta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um decreto, né? A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixou a Bíblia para que a gente vá se guiando e vá caminhando nessa jornada com Ele, até encontrar o caminho de volta. Por quê? Porque nós estamos aqui para edificar. Assim como Jesus veio para servir, né, nós estamos aqui para servir. Servir ao nosso irmão, servir a Deus, as coisas de Deus. Não ser escravo de um demônio, de alguma coisa, né? Porque a palavra de Deus diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Castas, a gente sabe que castas é uma hierarquia de demônio, né? Assim como existe uma hierarquia dos anjos de Deus, existe uma hierarquia dos anjos do mal. Eu já falei da dualidade aqui do mundo, do nosso mundo, do mundo espiritual e do mundo físico, né? Então nós temos que levar sempre em conta essas coisas, né? Para que a gente se localizar, né, quais são as coisas que realmente têm importância, né? As coisas que a gente não vê, as coisas que estão ocultas, como fala aqui, tem coisas ocultas que a gente não percebe, né? Jesus tem uma palavra que ele diz, que eu não me lembro de onde que está na Bíblia, mas vocês podem procurar, né? É isso que eu vou dar, darei os tesouros escondidos das riquezas encobertas. Então, essas riquezas encobertas nada mais é do que a palavra de Deus, né? As riquezas que existem encobertas dentro desse livro da palavra de Deus, né? Mas, quando lhe buscar de todo o coração e de todo o entendimento, né? Porque se a gente tem a descobrir alguma coisa, nós vamos, né? Nós procuramos, nós investigamos. Então, que sejamos, pessoas que busquem o conhecimento da verdade, né? Que nos liberta, que nos faz voltar ao caminho da verdade, de ser limpo de mão, limpo de coração, né? Então, o Deus é maravilhoso. Então, o Espírito Santo é o que ministra sobre nós, sobre aqueles filhos que procuram. Então, pede para o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre ele, de alguma forma, ele responde para a gente e espera a resposta. Espera a resposta de Deus. Porque Deus é maravilhoso, Ele é um Deus. O Espírito Santo, conforme Jesus falou, é que eu vou para o Pai, mas eu deixarei o meu Espírito, né? Ainda nós temos tempo de ver, de ter o Espírito Santo, porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter o Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós lemos da Bíblia, que nós descobrimos, né, vai ter que estar na nossa mente, os louvores, porque Deus habita no meio dos louvores, né? Aquele louvor que tu canta, que realmente agrade a Deus, né? Tem muito louvor que não agrada a Deus, que são coisas humanas, que são vaidades do homem, né? Tem muita igreja também que é vaidade do homem, né? Porque o homem, ele se perde na vaidade dele e no orgulho. É que nem assim, é o que o mal usa, né? Que nem Lúcifer, o anjo maior de luz, que sabia tudo, que era o anjo, tinha uma beleza acima de todas as coisas e sabia tudo, inteligente, né? Então ele se fez passar por um justo que ser maior que Deus, que ser maior que o Criador, né? Então, que nós possamos ir conhecendo a verdade, né? Esse livro que liberta,
porque a palavra de Deus diz que a verdade vos libertará, né? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é? Então, eu estava lendo outro dia que a palavra de Deus sempre é dual, né? Vê que tem uma dualidade, né? Aquele que não ajunta, espalha, né? Se nós não ajuntamos, nós espalhamos. Nós não estamos aqui para rotular ninguém, nem julgar ninguém, porque quem somos nós para estar julgando alguém, né? Então, é preto no branco, né? Ou somos luz ou somos trevas. Não existe esse meio termo assim, tá? Em cima do muro. Quando eu me converti, né? Eu não entendia muito bem as coisas assim, e eu queria, né, fazer aquele pezinho, né? Um pezinho aqui, outro pezinho ali, outro pezinho aqui, outro pezinho ali. E nós estamos assim, todo o tempo propenso a estar com um pezinho aqui, um pezinho ali, um pezinho aqui, um pezinho ali, se a gente não se policiar, né? Então, que todo dia nós temos que voltar para Jesus, todo dia nós temos que estar com Jesus. Por que o pessoal vai na igreja? Por que o pessoal congrega, né? Então, todos os dias nós temos que estar com Deus, nós temos que nos voltar, nós temos que buscar o caminho de volta, nós temos que buscar o caminho de volta, né? Então, é essa palavra que eu tenho para nós aqui, né? Vocês, né? Eu me perguntava assim, ó. Aí Jesus falou para mim assim, ó. Nada, nada, nada. Aí eu tive um sonho, porque Deus fala comigo em sonhos, né? Eu estava em cima de um muro bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. Nunca mais esqueço esses sonhos que Deus revela para nós, a gente nunca mais esquece, né? Que Ele fala conosco. Ele, de alguma forma ele fala. Ele falou até através de um burro, não vai falar através de coisa, né? Eu estava em cima de um muro, de um lado uma água profunda, profunda e escura, e do outro lado uma água leve, né? Então ele disse, bom, agora tu vai ter que escolher, ou deste ou do outro. Claro que Deus é tão amoroso conosco, que Ele sabe toda a intenção do nosso coração. A gente não está oculto diante de Deus ninguém se esconde, né? Então é isso aí, que dê um abraço em cada coração de vocês, né? Que Deus abençoe, eu abençoo, porque as bênçãos são maiores que as maldições. Eu abençoo cada um, eu abençoo os filhos de Deus, eu abençoo o que está longe, eu abençoo o que está perto, porque todos nós precisamos ser abençoados dia a dia, porque as bênçãos são maiores que as maldições. Um beijo no coração de cada um, né? Que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais nos lugares celestiais, porque é Ele que é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá? Que Deus abençoe, né? Eu fazendo esse vídeo rápido, assim, porque nós temos que trabalhar na lavoura. É a vida de aposentado, tá? Então é isso aí, né? Que Deus abençoe, aposentado por umas coisas, mas que Deus nos edifique cada dia mais. Deus vai falando conosco, se nossa intenção é conhecer Ele. E pode ter certeza que Deus faz morada, está fazendo muitas moradas, que nós possamos ter uma morada de paz, de amor. Virão tempos que não suportarão essa doutrina, as coisas da verdade, né, como já está acontecendo em outros países. Então, que nós possamos nos revestir das armaduras de Deus, do capacete da salvação, que é da mente, a armadura, que é o corpo, né, o nosso corpo, as sandálias de Deus, né, e que nós possamos estar fortes quando precisarmos interceder por alguém, quando precisarmos estar de pé, porque vai chegar um tempo que nós não vamos suportar o peso espiritual que estará sobre esse mundo, então nós vamos ter que estar forte, tá? Então, um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe em nome de Jesus.